Olá, eu sou Luciane Raposo e hoje quero conversar com vocês sobre o fato de que muitas vezes nós acreditamos que um discurso é suficiente para transformar pessoas em leitores. O que acontece constantemente é que nós acreditamos que as nossas palavras têm grande poder. Na verdade, tem, mas não quando elas não são corroboradas por um exemplo. Já falei sobre a importância da coerência no outro vídeo e podemos considerar que é uma espécie de continuação dessa reflexão. Se eu digo algo, na verdade eu não sigo ou eu não acredito, essas palavras não terão grande poder. Eu sou cristã católica, acredito no poder da palavra, acredito numa série de questões associadas à leitura nesse sentido. Eu estou lendo este livro. A Patrícia Kelly, uma amiga do Rio, ela me enviou este livro numa troca de livros. Dá para perceber, quem conhece um pouco mais, que é um livro antigo. Esse livro possivelmente é da década de 1980. E aqui a Unesco está publicando resultados sobre a leitura no mundo e sobre a importância de formar leitores. Já desde algum tempo que a sociedade pós-moderna, já que estamos na contemporaneidade, elencou, assumiu, elegeu a leitura como um hábito indispensável. Entretanto, parece que nós somos muito mais utilitaristas nesse sentido do que verdadeiramente estamos consolidando a leitura como um hábito do cotidiano. Inclusive, acho que eu já comentei num vídeo que eu vi um escritor dizendo que, acho que ele era educador também, dizendo que a leitura não precisa ser um hábito, não é tomar banho, não é isso, não é aquilo, precisa sim. Para que a leitura faça sentido, você precisa ler cotidianamente, você precisa carregar livros, você não pode esperar que esteja de férias nas Maldivas para poder pegar um livro para ler. Para facilitar a consolidação dos hábitos, nós precisamos de disciplina, precisamos de foco, mas há outras coisas a considerar, precisamos facilitar tudo isso. E nesse livro, já com algumas considerações iniciais, eu estou lendo no ambiente de trabalho, nos intervalos, e é muito interessante porque algumas coisas não mudaram. O que nós acreditamos que era necessário era dar livros nas mãos das crianças, fazermos sequências didáticas que têm o seu valor sim, fazermos produções textuais que geralmente não funcionam muito bem e acharmos que estávamos todos prontos. Com isso, a compreensão, a interpretação, a conexão de ideias, até a empatia de crianças, jovens e adultos foi decaindo e com a sociedade do dedinho na tela, a sociedade da informação imediata, da dopamina em excesso, está perdendo uma série de habilidades. Mas o que eu quero refletir nesse momento é sobre a importância de irmos além dos discursos. Como educadora literária, eu falo sim, falo, pontuo, explico. Ontem eu expliquei aos meus alunos de terceiro ano do fundamental, crianças de 8, 9, 10 anos, o que são baby steps. Associando matemática com português, com inglês, um aluno até reconheceu as palavras, porque ele também aprende por contextos. Mas o mais importante é que você precisa ser para promover uma ideia. Não adianta eu querer fazer um discurso, não adianta eu comprar livros para uma criança, não adianta eu comprar livros para outra pessoa. O que molda as nossas ações, o que nos faz mudar é a percepção de que aquilo é importante para nós. O que faz com que nós possamos perseverar em qualquer área das nossas vidas, relações amorosas, familiares, profissionais, carreira, cursos, qualquer coisa. Saúde, como alguém que tem intolerância a glúten, a lactose, que descobriu isso há pouco mais de um ano, que precisa adaptar a vida, eu sei que preciso lembrar de todos os propósitos. Qual é o propósito maior na hora de recusar
alimentos que são de mais fácil acesso, alimentos que são mais calóricos, que vão me trazer um retorno imediato, mas as consequências serão muito ruins. Então, muitas vezes nós acreditamos que basta comprarmos livros bonitinhos para as crianças e alguns livros infantis só Jesus na causa. E não estou falando só sobre temas impróprios, não. Estou falando sobre finais abertos e histórias bobocas e mal construídas. Inclusive, tem uma grande escritora brasileira que alguns livros dela são bem absurdos. Mas o que eu quero dizer é que, assim como há décadas atrás já havia esse problema, nós continuamos errando no remédio, porque nós não construímos a prevenção dessa doença, dessa carência. Para convencer uma criança, um jovem, um adulto de que é preciso deixar de lado as telas imediatistas, com toda a vaidade associada a isso, deixar de lado alguma coisa, porque sim, para você ler cotidianamente, você vai deixar alguma coisa de lado. É preciso provar a esta pessoa que isto trará um benefício a longo prazo. Provar a esta pessoa que é possível transformar a vida dela e que isso é muito significativo e muito prazeroso a longo prazo. Essa questão de adiar a compensação, a recompensa, tendo em vista algo mais longo, não são só as crianças que têm dificuldade, hoje em dia os adultos também. Até por isso muitas relações são muito rápidas, as pessoas não querem passar pelo desconforto, pela parte chata, não querem nada. Ah, mas isso é chato, então eu paro. Viver às vezes é chato, experimenta respirar em lugares que são inadequados. Esse livro é muito interessante porque ele mostra que crianças que tiveram professores que tinham bibliotecas e sala de aula, eu tenho a minha biblioteca e sala de aula, professores que eram leitores, que eram entusiastas e que, acima de tudo, elas conviviam em meios sociais, em classes, aí eu não estou falando de classes econômicas, de classes sociais, de pessoas que valorizavam a leitura cotidiana. Eram crianças que aprendiam que ler era importante, que elegiam como um hábito, que não faziam da leitura só uma aventurazinha. Muitas vezes, muitas crianças não leem porque não sabem ler corretamente, outras porque nunca viram objeto livro. É a primeira coisa que a gente deve apresentar à criança, é o objeto livro, até a ficha catalográfica. Explicar todos os aspectos, todos os envolvidos. Mas também é preciso lembrar que quando nós queremos mudar qualquer coisa nas nossas vidas, precisamos nos convencer. Então não adianta você comprar livros belíssimos, não adianta você comprar edições maravilhosas se você mesmo não vivencia aquilo. Tem a ver com a coerência, mas também tem a ver com a perseverança. Quando chegamos a novembro, eu percebo que as minhas turmas, elas estão alcançando um nível, inclusive de adultos também, estão alcançando um nível completamente diferente, um nível que aparentemente parecia impossível, porque é o acúmulo de circunstâncias, de experiências, de situações. Então não se forma um leitor, não se forma uma pessoa, não se muda um hábito, não se transforma uma vida, não se convence ninguém. Ah, o exemplo arrasta por um tempinho, mas é preciso mais do que mostrar o exemplo. É preciso que esse exemplo seja apresentado de forma muito positiva, de forma muito correta, deixando claro, sim, que existem circunstâncias que precisam ser vencidas, desafiadoras, mas que as recompensas a longo prazo são maravilhosas. Então, eu recebi livros de presente da minha amiga Imê e levei para as crianças, elas estavam disputando livros que foram publicados há 65 anos, e eu mostrando para elas o que era um livro de verdade antigamente. Então, quando nós quisermos transformar qualquer coisa nas nossas vidas, na nossa sociedade, precisamos primeiro ser. Porque falar é algo que depois de 20 minutos ninguém presta atenção. E a maioria não vai lembrar das suas palavras, mas vai lembrar do seu tom de voz, vai lembrar das suas proposições, vai lembrar das palavras
de um modo inspirador. Muitas vezes nós não sabemos reproduzir a íntegra de um discurso, de uma aula, de uma palavra, de um vídeo, mas conseguimos resgatar aquela essência que permanece conosco, e assim é com a leitura. Livros não são coisas descartáveis, são objetos sim, podem amassar, podem estragar, eu conservo os meus, a Patrícia também conservou, ele está praticamente intacto, mas o que eu quero dizer é que nós precisamos viver como leitores, se realmente quisermos formar leitores. Nós precisamos viver como pessoas que acreditam que a leitura, o estudo, o trabalho, o esforço, a disciplina, a dedicação fazem sentido. E não, você não precisa encher o discurso de flores, de fantasias, de mimimi. Precisa, acima de tudo, apresentar a realidade como algo que às vezes é desafiador, mas que a longo prazo traz inteligência e traz coração, traz vitórias, traz conquistas, e que nada nos deixa mais felizes do que descobrir que nós somos sim capazes. Porque quando nós somos capazes, recebemos a mensagem da autoeficácia. E como diria o meu aluno Henrique, quando eu fiz a experiência do Chapeuzinho Amarelo, que aliás vou contar para crianças, pulei as últimas páginas, nós muitas vezes temos medo do medo, do medo, do medo, do medo do lobo. E às vezes o lobo somos nós mesmos, que estamos inventando uma série de enfeites, fazendo circunstâncias e situações bastante enfeitadas para tentar transformar algo que o cotidiano, o exemplo, a postura, o ser autenticamente arrasta muito mais, inspira muito mais e transforma muito mais do que programas de distribuição de livros aleatórios, aulas recortadas só um momento de leitura. A leitura precisa permear o nosso cotidiano. Então não adianta você comprar uma coleção belíssima para alguém ou comprar uma coleção maravilhosa para si mesmo, colocar tudo sobre a mesa de cabeceira e dizer, não, agora eu sou leitor. É um processo para a vida, é uma caminhada para a vida, mas que traz benefícios extraordinários. O cérebro se transforma, a inteligência se transforma, o coração se transforma.